Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, mais uma saga aí, mais um podcast, vídeo, sei lá. Até hoje ainda não sei o que eu faço. Ainda não tenho um tema específico, nem estava esperando, porque eu, na verdade, não ia gravar hoje. Mas não é porque eu não estava com motivação, nem nada, não. Eu só não ia gravar porque eu tava esperando que tocasse uma corrida para próximo da minha casa, mas não aconteceu isso. E aí não aconteceu, então vamos para casa nesse mesmo trajeto que eu faço habitualmente, quase todos os dias, é, e vamos vazio mesmo, de boa. Já fiz meu dia. Deu para bater todas as metas, Leandro? Não, hoje eu não bati a minha meta. Vai fazer o quê? Vou fazer nada. Porra. Cara, a vida isso é uma coisa que a gente tem que pontuar aqui. A vida ultimamente me fez aprender que nem todo dia eu vou bater as metas da vida, sabe? Na verdade, em quase nenhum dia eu vou conseguir bater as metas da vida. E eu não estou falando da meta do meu trabalho, estou falando de todas as metas que envolvem trabalho, financeiro, relacionamento, espiritual, tudo, tudo. O físico, nada eu vou ter com uma constância de 100%. É muito difícil da gente ser 100% em tudo. E dentro disso, né, feita esta breve introdução aí, de 2 minutinhos falando sobre as metas da vida, e falando mais sobre a minha vida também, mais um pouquinho, né? O terceiro podcast já falando direto dela. É que eu trago, assim, algumas. Não são explicações, né? É que eu pensei em algumas coisas. Hoje eu peguei uma passageira, peguei no sentido de. Tive a viagem com a passageira, tá? Antes que vocês pensem em alguma qualquer outra coisa. Alguma qualquer outra coisa, sabe? Levei essa passageira e durante a viagem a gente veio conversando, sabe? E chegou a um ponto já próximo da casa dela. É engraçado, né? Fazendo aqui só uma pausa, aqui, um adendo antes de eu entrar no tema. É que toda vez que eu faço uma viagem, que eu venho conversando com o passageiro e eu vejo que é uma conversa legal e tal, a conversa vai ficando cada vez mais legal conforme eu vou me aproximando. Porque aí eu vou conhecendo mais. Eu acho que é por isso, né? Agora parando para raciocinar. Mas chega um ponto ali, faltando uns 10 minutos para chegar na casa da pessoa, que a conversa fica muito bacana. E tanto eu quanto o passageiro, que eu já acho que é cliente, que eu já acho que é amigo, a gente percebe isso, a gente vai conversando com mais empolgação ainda, porque a gente vai tá vendo, caraca, tá chegando. E a gente ainda tem coisa pra caramba pra falar. Foi legal conhecer essa pessoa. Foi legal saber como é que essa mente funciona. E isso é frustrante, porque chega uma hora que, porra, tipo, beleza, agora é a hora de dar tchau. Entendeu? Isso é bem frustrante. Mas enfim, voltando ao que eu vou introduzir aqui, né? Olha, os duplos sentidos estão demais hoje. É o que eu vou introduzir. Ui, hoje aqui. Quando eu já estava lá pelos famosos 10 minutos do ápice, né? Do clímax da conversa. Ui, de novo. Eis que a gente começou a falar sobre escola, porque eu falei onde estudava, a gente estava falando sobre trabalho e tudo mais, a gente falou sobre o estudo que fazia e tal. E aí eu falei sobre escola e tal, e eu falei, e a gente concordou sobre uma coisa que eu falei, que é, cara, eu não. É porque ela também foi assim, sabe? E eu creio que a maioria dos jovens são assim. A maioria esmagadora dos jovens. Sabe aquele grupo de nerd que leva muito a sério estudo e tudo mais? Eu não estou dizendo que você tem que ser nerd e não tem que fazer nada da sua vida. Mas eu estou dizendo que você tem que levar a sério a porra do estudo. E apesar de papai e mamãe falar isso direto com a gente, estudo e tudo mais, eles não falam o quanto isso é importante na prática. Eles não falam, eles não exemplificam isso. Eles só falam, estuda que é para não passar fome. Pelo menos eu vim de uma geração que era isso, tá? Estuda para não passar fome, estuda porque eu não estudei e aí eu tô sofrendo porque eu não estudei. Tá, você está sofrendo porque não estudou, mas o porquê que estudar é tão importante? Tudo bem, eu sabia somar 2 mais 2 quando eu tinha 15 anos,
e 6 somar 2 mais 2 hoje isso é a resposta. E eu não estou falando disso por conta do conteúdo. Estou falando que eu sei raciocinar e entender que o estudo é a ferramenta que ia me possibilitar ter um trabalho melhor e tudo mais, tanto que eu estudei. Tanto que eu completei meu ensino médio técnico, um ensino médio difícil, que tinha para lá de 20 matérias todos os anos dele, né? Em todos os períodos, em todas as fases. Era um ensino médio de uma escola bem exigente aqui do Rio de Janeiro. Acredito que vocês já devem mais ou menos saber qual é, né? Por eu falar escola técnica, né? Ensino médio técnico. Então vocês já devem estar ligados. Quem não tá, vai saber aí se pesquisar. Escola Técnica Rio de Janeiro. Pronto. Só pesquisar que vocês vão saber qual é o nome. Eu não vou mencionar o nome por, sei lá, porque se vai que tem alguma parada aí, né? Se eu mencionar o nome da escola que eu estudei. E também eu não quero dar pista para terceiros, né? Não que um dia alguém que eu conheça vai ouvir isso aqui. Eu creio que ninguém tá ouvindo isso porque o YouTube me deu Shadowban. E eu, inclusive, gostaria de, se algum dia alguém ouvir isso aqui, comentar, olha, eu ouvi. Só comenta aí, tipo, olha, eu ouvi, tipo, eu sei que são 6 minutos, de repente a pessoa parou no primeiro minuto. Mas se ouviu até aqui, só comenta, porra, eu tô ouvindo sim, tá? Porque eu tô achando que eu sou esquizofrênico, tá? E que eu tô falando pra ninguém. Mas vai que eu tô falando pra alguém. Eu sei, tem lá a quantidade de visualizações, eu sei que elas estão baixas no momento. Mas, cara, teve vídeos de terem visualizações. Eu não sei se realmente foram visualizações, se é uma maluquice do YouTube, sabe? Não sei mesmo. Eu tô sendo sincero. Enfim, voltando sobre o tema lá da escola, né? Cara, é, a gente estuda, eu sabia da importância do estudo, mas eu não sabia se eu tava, se tipo, se o que eu tava fazendo, se só aquela quantidade de estudo era o suficiente ou não. E aí tudo bem, né? Porque eu vim de uma base familiar que não teve a possibilidade de estudar. Então, nem eles sabiam também, nem os pais sabiam. Mas isso é uma coisa que eu tô aqui para falar para você, jovem agora. Se você tem 15, 16, 17, 18, ainda tá ali na fase jovem da vida, se eu acho que você tem 18, ainda dá, porque você ainda vai fazer faculdade, vai fazer. Cara, você ainda tá na fase. Cara, leva a sério a parada. É isso, é para levar a sério mesmo, tá? É para se empenhar mesmo. Não é brincadeira, não. É sério, é só fazer isso, é só se empenhar. Não é que você vai garantir um futuro de sucesso e tudo mais. Mas é sério, se você se empenhar um pouquinho mais do que eu me empenhei, eu tava dentro da parada, eu fazia o ensino médio técnico, cara. Eu não tava fazendo qualquer coisa, eu não tava. Eu não tava tão lascado assim. Só que eu, tipo, eu não tinha noção que eu tinha que levar aquela porra mais a sério ainda. Pra mim tava bom, eu já estudava, eu já me esforçava para tirar as notas lá. Pra mim era só se esforçar para tirar a nota. E não realmente aprender uma parada que poderia ser minha profissão no futuro. Não realmente aprender sobre algo, porque tudo que eu vá aprender naquele momento ali vai fazer sentido em algum momento da minha vida no futuro, que eu não sei. Porque justamente o futuro a gente não sabe. Hoje, eu acho que esse podcast aqui que eu faço não faz o menor sentido, porque eu tô sendo esquizofrênico e falando sozinho. Mas futuramente, vai que essa porra começa a explodir aqui, assim, não explodir de uma forma absurda, não, eu não acho que isso vai explodir de uma forma absurda nunca. Mas vai que chega num ápice que nem eu espero. Vai. E se eu não tô preparado, se eu não tô fazendo, se eu não tô produzindo o suficiente, se eu não faço todo dia da forma que eu tenho que fazer, se eu não faço. Se eu não tenho a constância, sabe? Eu vou perder essa oportunidade. É uma oportunidade. Essa janela de 20 minutos para chegar em casa, que eu faço o quê? Eu ouço música, geralmente, para ir para casa. Eu posso gravar um conteúdo, falar sobre a minha vida, falar sobre qualquer coisa, falar sobre futebol, falar sobre samba, falar sobre. Sei lá, sabe? Tô dando exemplo de um monte de coisa que eu poderia falar. Eu tô falando merda. Mas eu poderia falar sobre coisas úteis. De repente, eu tô perdendo a oportunidade de falar sobre coisas úteis por estar justamente aqui usando 9 minutos e pouco de áudio para falar besteiras. Mas eu me sinto confortável, pelo menos, falando besteira, sabe? E eu acho que, pelo menos, assim, de uma certa forma, a gente também tem que se sentir confortável com as coisas que a gente faz.
Embora, muito embora, eu acho que a gente também tem que sair um pouco da zona de conforto e algumas coisas na vida a gente tem que sofrer. Mas eu já sofri trabalhando hoje de 9 da manhã, 9 não, 10 horas que eu saí de casa até 9 horas da noite, 11 horas de trabalho, entendeu? Mais um dia eu não fiz 12 horas, mas eu tô muito cansado, com muita dor e já tô no meu limite. E não tá tocando corrida. Se tivesse, eu ia continuar trabalhando, mas não tá, entendeu? Só foi eu falar, tô como agora aqui. Só foi eu falar, cara. Que incrível, velho. Que incrível. Mas eu não vou fazer essa corrida agora. Porque eu já tô bem próximo de casa agora também. Né? E a corrida é pra puta que o pariu. É pra um lugar que eu vou ter que descer e depois subir, então não vai compensar financeiramente, sabe? Então, assim, cara, a gente precisa se esforçar. Nessa fase, se eu soubesse que era só me esforçar, e a gente veio falando sobre isso, ela, poxa, eu também, cara. Eu não levei tão a sério assim. Eu era jovem, né? A gente jovem, tipo, não quer saber de muito. Não é que a gente não quer saber de nada na vida. Não é que todo jovem é assim, não. Eu não era o jovem que não queria saber de nada na vida. Eu sabia que eu tinha que estudar, fazer um ensino médio técnico e levar a sério até certo ponto para eu ter uma profissão. Só que eu juro que na minha cabeça, por eu já estar dentro da parada, eu juro que eu achava que ia ter oferta de trabalho. Eu só achava que ia ter oferta de trabalho. Não, nunca achei que fosse ser fácil. Mas eu não sabia que o Brasil ia entrar nessa bosta dessa draga que ele tá hoje. E foi isso, basicamente, que fudeu e frustrou todas as minhas expectativas. Eu achava que seria mais fácil ter trabalho. Só que assim que eu me formei, o Brasil começou a entrar em uma crise atrás da outra, depois pandemia, e, cara, e tá nessa merda até hoje. Tá entendendo? A coisa só foi engolando. Então, se eu tivesse me preparado para o pior cenário, para assim, tipo, eu não tenho que ser qualquer eletromecânico, eu fazia eletromecânica. Eu não tenho que ser qualquer eletromecânico, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser um dos mais inteligentes da minha turma, eu tenho que ser um dos mais aplicados. Porque assim, na época do ensino fundamental, que eu não fazia escola técnica, tá? Fazia uma escola pública normal, eu era um dos melhores da turma. Sem muito esforço. E eu, tipo, adotei essa filosofia pra minha vida. Tipo, eu não preciso me esforçar muito porque eu sou inteligente. E sim, de fato, eu não preciso me esforçar muito pra um monte de coisa que eu aprendo as coisas com facilidade, sim. Só que aí é que tá, quando você sai do ensino fundamental e vai pro médio, aí você sai de competir com uma turma que, sim, a minha turma era grande, tinham 50 alunos, mas eu tava ali no top 5 de alunos mais inteligentes. Oh, porra, meu celular caiu do nada aqui. Fantasma. Caiu do nada do suporte celular. Puta que pariu. Fantasma. Amaldiçoa. Que loucura, velho. Enfim, eu nem tava passando por nada, por quebra-mola, por nada. Depois é que eu passei, puta merda. Que loucura. Enfim. Mas eu saí de top 5 de alunos mais inteligentes da turma para uma escola onde, assim, eu tava no top 10 de alunos mais inteligentes da turma, vai. Ou pelo menos no top 15. Mas uma escola onde a régua era bem mais alta. Tinha muita gente inteligente lá, fazendo o mesmo curso que eu, fazendo outros cursos. Então, cara, numa turma de 30 alunos, como era a minha, 30 e pouco ali, né? No terceiro ano chegou a quase 40 alunos, eu tá no top 15 já era o suficiente para me garantir um bom emprego. Era para todo mundo ter emprego. No mundo ideal, todo mundo era para ter ofertas de trabalho. Os 40 que passaram, chegaram no final do ano, concluíram o curso. Era para ter estágio, era para ter oportunidade de trabalho. Mas não é assim que o mundo funciona, jovens. Esse aí, cara, eu acho que eu cheguei no raciocínio correto, que eu não estava conseguindo chegar para mim mesmo e talvez explicar para vocês. É esse o problema. O jovem, talvez o jovem de lá de trás, da minha época, e até o de hoje em dia, alguns jovens acham que só por estudar e só por fazer vai ter a oportunidade de, tipo, tá bom, velho. É só eu passar e vai chegar lá na frente eu vou ter um espaço. Não vai. Caralho, esse é o problema. O problema é esse. A culpa não é sua, tá? Se você estudou, passou, você teve seus méritos, sua capacidade. Só que lá na frente, entenda uma coisa: existe uma competição absurda no mercado de trabalho. Então, numa turma de 40 alunos, você tem que estar no top 5. E esses 5 vai ser o que vão ser melhorzinhos financeiramente, tá? Vão ser os melhorzinhos financeiramente. Porque vai ser a rapaziada que vai conseguir passar num concurso
da Marinha depois, quando sai do terceiro ano, de uma SpaceX. Não vai ser a turma inteira que vai passar, não, tá? Todo mundo fica nessa porra, vou fazer pré-vestibular, ai, que tudo mais, ai, que maravilha. Um vai fazer faculdade particular de um curso, do outro. No início, vão ser flores, gente. No início, tudo vão ser flores. Mas depois de 1, 2 anos, que a pessoa vai entrar num relacionamento merda, e aí vai se fuder, vai acontecer um monte de coisa, vai entrar e sair de trabalho, como foi o meu caso, sim, isso aconteceu comigo. Porra, desceu da porra da seta, né, o filho da puta. Caralho, o cara é muito burro, né? Entra na minha frente e sai, não dá seta. Desculpa, tá? Quem tava ouvindo. Queria dar esses xingamentos feios. Dar esse mau exemplo aí pra vocês, né? Ainda mais que eu tô falando uma parada de construir futuro pra jovens e do nada eu saio xingando um cara no meio da rua. Mas eu sou maluco. Eu sou maluco. Mas vai por mim, que esse papo de maluco aqui é a real, cara. É a real. E assim, é, essa constatação que a gente chegou foi uma coisa muito rápida, mas o restante é coisa da minha cabeça mesmo, tá? Que eu tô pensando já de hoje, de um tempo já, de sempre, sabe? É, cara, numa turma assim, que o normal acho que é ter entre uns 30 40 alunos, eu não sei qual é o normal hoje, mas na minha época o normal era esse, ter uns 30 uns 40 alunos. Minha época, que eu digo, é 10 anos atrás eu me formei. Então, há 13 anos atrás eu entrei no ensino médio. 14, 13, 12, 11, é isso aí. 13 anos atrás eu entrei no ensino médio. 12 anos eu estava no segundo ano. Há 11 anos atrás eu me formei. Não foi a 10, foi a 11. Eu saí, né, do ensino médio. Então, já tem um baita tempo. Né? Às vezes eu acho que isso é pouco tempo, às vezes eu acho que isso já é muito tempo. O tempo para mim ainda não é uma coisa muito exata. E eu acho que o tempo para qualquer ser humano não é uma coisa muito exata assim. Tem muito ser humano que não sabe na idade exata que tá. E eu também faço parte disso, cara. De não saber exato em que pé que eu tô da minha vida. Sabe? Mas enfim, não é sobre isso que eu ia falar. O que eu queria falar é sobre, cara, quando você entra ali, uma outra coisa também, um outro pensamento que fica muito latente ali na minha cabeça, sabe? É que quando a gente sai do fundamental, enquanto a gente está no fundamental, aliás, a vida corre muito devagar, é muito morosa, cada ano demora para passar, os dias demoram, a gente tem tempo para caramba para se divertir, porque a gente é criança, né? Adolescente ali, início da adolescência, é criança, demora, moroso, por mais dificuldades que eu tenha passado na minha vida, e minha vida não foi fácil, eu já tinha que de vez em quando ir lá e fazer um servicinho para ajudar em casa, sim, trabalhar para ajudar em casa, né, no fundamental. Mas as coisas eram morosas, demoravam. Eu achava que o tempo ia correr sempre daquela forma, naquela cadência, sabe? Naquela calma e tranquilidade. Se você ainda tá nessa fase, cara, não que o meu conteúdo seja para criança, mas vai que você caiu aqui de paraquedas, né? E tá aqui até agora, né? Ou você conhece alguém que é jovem e você pode ter uma conversinha com esse jovem. É fundamental, cara. Ele acha que a vida vai ser sempre essa cadência, essa amorosidade. Sendo que é o seguinte, é e não é. Porque enquanto ele tá no fundamental, realmente é assim. Só que depois que ele entra no ensino médio, a vida dá uma acelerada, velho. É primeiro ano é muito rápido, o segundo também. Quando você vai ver, já tá terminando o ensino médio. Aí, pelo menos na minha vida foi assim, os últimos 6 meses de ensino médio demo, entraram na mesma cadência. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei assim, caraca, já tá acabando, cara. Aí eu aproveitei pra caramba os 6 meses, assim, aproveitei as amizades, aproveitei tudo que poderia aproveitar, aproveitei dos professores. A gente tinha uma boa amizade, uma boa relação, né? Minha turma tinha uma boa relação com os professores. Então isso era bom, sabe? Só que assim, chegou depois do final de 6 meses, acabou. É cada um pro seu canto e aí desfez a amizade. No normal é isso que acontece, né? Você continua amigo ali da turma, mas depois vai cada um indo pro seu canto, aí você fica amigo de uns 3, 4. E eu sou do time que fiquei amigo de um só.
sabe? Vai ter a galera que vai se desligar, não vai ser mais amigo de ninguém. Esse um só que eu sou amigo hoje já é uma coisa mais distante, sabe? 10, 11 anos depois, é uma coisa mais distante. Antigamente a gente era muito, muito amigo mesmo, era tipo uma das pessoas que eu mais conversava, era a pessoa que eu mais conversava, assim que eu saí do colégio. Só que, enfim, né? Depois que você sai do ensino médio, você começa a sua vida de trabalho, de faculdade, ou seja, o que você vai fazer, primeiro que já começa sem decisão. O que eu vou fazer? Eu vou fazer faculdade agora ou não faço? Vou trabalhar agora ou não trabalho? Primeiro que eu não tive essa opção de trabalho ou não trabalho, eu tive que trabalhar, entendeu? E assim eu também entrei logo na universidade, também particular, lógico, porque não ia ter tempo de trabalhar e estudar se fosse em universidade pública, né? A não ser que eu pegasse um emprego meio período, mas eu não podia me dar ao luxo de ganhar o suficiente para um meio período. Então, assim, cara, e depois dali, um ano seguido do outro, foi se passando muito rápido. E as decisões, a partir daí, começaram a importar muito mais. Já importavam quando eu estava no ensino médio, só que eu não me dava conta. Sabe por quê que eu falo isso? Porque eu estudava, eu fazia ensino médio técnico. Tudo bem que eu acreditei que por eu estar cursando ensino técnico, já seria o suficiente para mim inserir no mercado de trabalho com um certo destaque. Nesse ponto até tive razão, porque o meu currículo ficava em certo destaque pela escola que eu estudei. Nesse ponto, sim, eu tinha uma certa razão. Só que também eu acreditava que depois que eu me formasse ia ter mercado de trabalho. E aí é que tá, jovem. De 2014, formado em 2014 ou formado hoje em 2025. Só os melhores vão ter mercado de trabalho dentro da área e fora da área também. Só os melhores vão poder prestar um concurso e vão passar, porque o restante vai ser burro, não vai ter capacidade suficiente, não vai passar e vai se frustrar e não vai, mesmo que não se frustre, não vai conseguir. Não vai conseguir, simples assim, não vai conseguir e acabou. É isso, velho. Você tem que estar no top 5 da turma para ser bem sucedido. Não é que você, estando entre o top 15 da sua turma, você vai ser mal sucedido, ou sendo o aluno mais burro, repetente, você nunca vai ser bem sucedido. Não, você pode. Isso não é uma regra que eu estou falando. Mas é uma coisa que é o que geralmente acontece, tá? Geralmente acontece. Geralmente é assim como eu estou te falando, tá? Geralmente, 80% das vezes, 90% das vezes é assim. Não vai no papo de, você pode ser um MC, não sei o que, o influenciador. Cara, tu já viu como é que a rua é cheia, o trânsito é cheio, o ônibus é cheio? É cheio de pessoas que já tiveram os mesmos sonhos que você, os mesmos pensamentos que você, acreditaram da mesma forma que você. Todas essas pessoas tiveram uma história de vida, cara. Todas elas. Todas elas tiveram história, todas elas tiveram desejos, anseios, acreditaram que iam dar certo e por circunstâncias da vida elas não deram. Hoje em dia, com 28 anos, que eu não me sinto dando certo na minha vida, eu não queria ser motorista de Uber nem pensar. Na verdade, na época eu acho que já existia Uber, mas eu nunca nem pensei em ser, tá entendendo? Eu pensava quando entrei na eletromecânica, eu ia ser eletromecânico. Trabalhar, sei lá, em qualquer empresa aí. Aqui tinham várias empresas, Michelin, Ambev. Será que eu posso falar o nome dessas empresas? Acho que eu posso, não estou falando pejorativamente, na verdade estou falando muito positivamente delas. Empresas que eu sonhava trabalhar. Ambev, Michelin, Vale, todas elas. CSA, CSN, que ficava próximo, né, de onde eu morava. Enfim, né? Então eu sonhava com essas empresas. Eu sonhava em ter aquele patamar de salário. Eu ia ficar rico? Não. Milionário? Não. Mas ia estar melhor na fita do que hoje, trabalhando de Uber, sem ter casa própria, sem ter toda uma estrutura de vida. Eu sonhava em chegar nessa fase de vida já estando minimamente estruturado, sabe? Já estando minimamente estruturado. E não da forma que eu estou hoje. Não imaginava mesmo que eu fosse chegar e não estar estruturado, sabe? Eu imaginava que eu fosse estar estruturado. E não estar estruturado hoje, isso me mata um pouco por dentro. Sabe? Isso me corrói um pouco. Enfim, eu vou dar uma pausa aqui. Aliás, eu vou encerrar por aqui porque eu tenho que resolver um BO aqui rapidinho. E, enfim,
eu tenho que. Vou postar isso do jeito que tá, porque eu acho que ficou o suficiente, né? Deu para vocês entenderem o recado, a lição, e é isso. Tchau, tchau.